Olá, eu sou o professor Paulino da disciplina de matemática. Hoje nós iremos estudar sobre coordenadas do ponto médio de um segmento. Vocês devem lembrar que na aula anterior nós estudamos distância entre dois pontos, em um plano cartesiano. Aqui nessa aula, basicamente, a gente vai estudar a mesma coisa, Isso aqui foi a distância que a gente calculou na área passada. Hoje nós queremos descobrir isso aqui, gente, ó, a coordenada, o pau ordenado que indica o ponto médio de um segmento. Professor, o que é esse ponto médio? O ponto médio é o ponto que está situado bem no meio do segmento, é aquele ponto que o divide, ao meio, em duas partes iguais. Olhemos então, gente, aqui para a figura, por favor. Aqui nós temos um plano cartesiano, a reta y, reta x, e nós temos também, de forma bem visual, o ponto A e o ponto B, Ele tem uma certa distância. Só que nós queremos calcular, gente, qual é esse ponto, qual é esta coordenada aqui, com coordenada x e y, que vai indicar justamente o ponto médio. Aqui nós não estamos discutindo o tamanho, a metade do ponto AB. Por exemplo, se o ponto AB for 10, então a metade é 5. Não é isso basicamente que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo qual é o ponto, qual é a coordenada, x, y, que vai estar indicando aqui no caso o ponto médio. Bom, pessoal, na aula anterior nós calculamos a distância entre o ponto A e B, ou seja, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão. O que nós observamos? Que aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Vamos revisar calculando a distância entre o ponto A e B. Vamos aqui. O ponto A, gente, ó, o ponto A, ele tem coordenada 1 e 1. Tá aqui, o ponto A tem coordenada 1 e 1. Aqui, pessoal, ó. Coordenada 1 e 1. 1 do x e 1 do y. Esse aqui é o ponto A. O ponto B, ele tem coordenada 5, Primeiro, sempre é da reta x. E tem coordenada 4, tá ok? Coordenada 4. O primeiro elemento, pessoal, ele sempre vai pertencer ao x, e o segundo elemento da coordenada sempre vai pertencer ao y. Então, o primeiro vai pertencer ao x e o segundo vai pertencer à reta y. Tá ok? Tranquilo? Bom, pois vamos aqui então, gente, calcular a distância entre os pontos A e B. E logo em seguida a gente calcula, por exemplo, a coordenada que indica o ponto médio. Então vamos lá. O que nós precisamos observar aqui, pessoal? Que entre o ponto A e B é uma linha reta, ó. Mas no plano cartesiano, em relação ao plano cartesiano, é uma linha inclinada. Então não tem como você contar esses padrões de espaço, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Nem na reta x, nem na reta y. O que você observa? Você observa o seguinte, que vai formar um triângulo, aqui ó, isso aqui vai formar um triângulo, deixa eu fazer aqui para vocês, retângulo, ok pessoal, formou um triângulo retângulo, está observando aí? Deixa eu refazer bem aqui novamente, deixa eu mudar aqui para cor azul, para ficar melhor para vocês entenderem, ó. Ok, bem aqui, ó.
E vou puxar aqui a outra linha aqui, ó. Pronto. Formou um triângulo retângulo que tem... Vamos calcular a distância entre o ponto A e B. Tudo isso aqui, gente, ó, é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo que está oposto a um ângulo de 90 graus. O AC é um cateto e o BC é outro cateto. Então vamos lá. Vamos observar aqui que o BC... Professor, qual é a distância aqui desse B até o C? Observe que o B, ele faz o seguinte, gente. Ele termina no 4 e começa no 1. Então, ó, se do 1 vai até o 4, então qual é a distância aqui do BC? É 3. Eu vou colocar ali um pouco mais escuro que é para a gente observar. Então, pessoal, a distância aqui é 3. Tá bom? Ó, do B até o C. Terminou no 4, começou no 1. 4 menos 1, 3. Agora vamos observar a distância do ponto A até o ponto C. Observe que começa no 5. Aliás, começa no 1 e termina no 5. Então, pessoal, qual é a distância aqui do ponto A até o ponto C? Qual é essa distância aqui todinha? Essa distância aqui todinha, ela mede 4. Termina no 5, começa no 1, então a diferença 5 menos 1 é 4. Então, você tem aqui, gente, um triângulo retângulo que tem catetos 3 e 4. E o AB, ele é a hipotenusa, que é justamente a distância entre o ponto A e B, que aqui, nesse caso aqui, eu vou chamar de x. Então, você deve lembrar do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa, que no nosso caso aqui é o x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, um cateto é 3, mais o outro cateto é 4. E você resolve isso aqui rapidinho. X ao quadrado é igual a 9, porque é 3 ao quadrado, mais 16. 16 equivale a 3 a 4 ao quadrado, viu? Então, x elevado a 2 é igual a 9 mais 16 são 25. Então, no nosso caso aqui, gente, ó, x é igual a raiz quadrada de 25, ok? Então, x é igual a 5. Aqui, pessoal, não tem esse negócio de mais ou menos raiz de 25, não. Aqui é só o 5 mesmo, porque nós estamos trabalhando distâncias e não existe distância negativa, tá bom? E o que a gente concluiu aqui, gente? Nós concluímos aqui que a distância entre os pontos A e B é 5, certo? 5 unidades. A distância entre o ponto A e B é 5. Bom, mas agora nós vamos atrás, gente, de calcular o ponto médio, né? A metade desse segmento aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Nós vamos atrás disso aí. Qual é a coordenada XY, né? Que indica o ponto médio do segmento AB. Observe, pessoal, que aqui, ó, é o ponto A e que essa coordenada aqui, ó, é o ponto B, formado pela coordenada 5 e 4. O ponto A formado pelas coordenadas 1 e 1. Bom, se você quer o ponto médio, pessoal, você vai fazer o seguinte. Se você quiser o ponto médio, o que você vai fazer? O ponto médio, gente, ele é uma coordenada, que eu vou chamar aqui de M. Ele vai ser uma coordenada, que eu vou chamar de M, que vai ter que ter um X, eu vou chamar aqui de XM, e que vai ter um Y, que eu também vou chamar de YM, porque eu estou me referindo ao ponto médio, tá bom?
Bom, então o que vai acontecer aqui, pessoal, para o ponto médio? Você vai calcular um item desse aqui para o ponto A e um item desse aqui para o ponto B, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Então, vamos calcular aqui, nessa coordenada, a gente vai calcular primeiro esse itemzinho aqui, ó. A gente vai calcular primeiro o XM, tá bom, pessoal? Depois que a gente calcular o XM, a gente vai calcular a coordenada YM. Aí a gente vai ter o ponto médio, tá bom? Quem é, por exemplo, a coordenada XM? Coordenada XM aqui, gente, já estou me referindo já à coordenada X do ponto médio. Ponto médio, gente, tudo tem que ser dividido por 2. Ponto médio, tudo tem que ser dividido por 2. Quem é a coordenada X do ponto médio? Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui na coordenada, vai pegar só os elementos que tem X. Na coordenada A, você vai pegar o X do A. Na coordenada B, você vai pegar o X do B, que no caso é 5. Vamos lá? Então, ó, a coordenada do ponto médio referente ao X vai ser o X da coordenada A mais o X da coordenada B dividido por 2. Professor, por que dividido por 2? Porque é ponto médio é metade. Então, a coordenada X do ponto médio vai ser quem? Quem é o termo XA? É 1. Mais, quem é o termo XB? O X do item B é 5. E dividido por 2. Então, o que vai acontecer aqui? Dividido por 2. Então, a coordenada X do ponto médio vai ser... Eu vou fazer aqui de forma bem mais rápida. 1 mais 5. 6 dividido por 2. 3. Pronto. Então, do ponto médio, eu já tenho uma coordenada X, que é 3. Falta nós descobrirmos a coordenada Y, né? Do ponto médio, que a gente marcou aqui, ó. Tá certo? Então, o Y médio, referente ao ponto médio, vai ser o Y do ponto A mais a coordenada Y do ponto B dividido por 2. Você sempre vai fazer dessa forma aqui, gente, tá bom? Então, a coordenada Y do ponto médio vai ser... Quem é o elemento YA do ponto A? Tá aqui, gente, ó. Também é 1. 1 mais... Quem é a coordenada Y do ponto B? Tá aqui, gente, ó. Agora é 4. Certo? E devo dividir por 2, que é ponto médio. Então, a coordenada Y do ponto médio vai ser... Aí você resolve essa conta aqui, ó. Você resolve essa conta aqui, toda de uma vez só, para ir mais rápido. 1 mais 4, 5. 5 dividido para 2, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Deu 5. E esse 5 eu vou dividir por 2, tá bom? Então, pessoal, ó, nós descobrimos a coordenada Y do ponto médio, que é justamente esse ponto que está aqui. Então, gente, nosso problema ele chegou ao fim. Como assim, professor? Então, a coordenada, vou até escrever aqui para vocês, ó, numa linha mais espessa. Então, a coordenada do ponto médio vai ser o x médio, que a gente encontrou, ó, isso aqui, que é 3, ponto e vírgula, para não pensar que é 3,56, e a coordenada ym, que deu 5 sobre 2, que foi essa aqui que nós encontramos por último, essa aqui, ó.
ok? Então, pessoal, nós encontramos a coordenada aqui, ó, desse ponto aqui, ó, do ponto M, do ponto médio. Então, a coordenada que indica o ponto médio desse segmento, pessoal, é 3 e 5 meios, tá bom? Esse aqui sendo XM, esse aqui sendo YM, ok? Então, todas as questões que o professor colocar os dois pares ordenados e pedir a coordenada do ponto médio, você vai fazer sempre dessa forma aqui, tá ok? Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Grande abraço a todos.